Fiz ontem aqui da tribuna, lá pelas 21h30, uma reflexão e mostrei toda a indignação dos aposentados e pensionistas em relação ao não reajuste dos seus vencimentos, à não votação do fator, e ainda comentei a situação desesperadora dos aposentados e pensionistas do Aeros. Reflexão feita, discurso que remeti a inúmeras entidades de aposentados e pensionistas que solicitaram, e o vídeo está na internet. Hoje, senhor presidente, faço uma reflexão sobre os 2 anos do Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal 12.228, de 2010, de minha autoria. No dia 20 de julho de 2010, após longa e dificultosa tramitação, o Congresso, enfim, aprova o Estatuto da Igualdade para combater que nesse país ninguém seja discriminado pela cor da pele. Lei promulgada, número 12.228. Estava consagrado a criação do Estatuto da Igualdade, criado para garantir à população discriminada, povo negro, a igualdade de oportunidades, a defesa de seus direitos e combatendo todo tipo de discriminação. Transcorridos 2 anos de sua vigência, iniciada 90 dias após a data da sua publicação, não faltaram, na época, me lembro, críticos que se apressavam em afirmar que o Estatuto não seria implementado. A reflexão que fizemos hoje, após 2 anos, tem fundamento, como diziam também, que o Estatuto do Idoso, também de nossa autoria, não seria aplicado. Hoje todo mundo bate palmas por eu ter apresentado e aprovado o Estatuto do Idoso. E a pergunta que eu faço: será que o árduo trabalho que nós todos realizamos ao longo de mais de 10 anos, enfrentando incompreensão, não tem hoje um resultado positivo? Eu digo que sim. O cerne da proposta que viria a se tornar o Estatuto da Igualdade sobreviveu a todas as investidas das forças conservadoras por um motivo muito claro. São aqueles mesmos que lá na África do Sul queriam manter o apartheid, onde negro andava numa rua e branco na outra, onde nas escolas que estudavam branco não podiam estudar negros. Rompemos isso. Os que defendiam o apartheid hoje se submetem e admitem já que nós temos razão. Os negros e brancos passaram a ocupar espaços nas universidades, no serviço público, em outras áreas, como, por exemplo, por que não lembrar, nos próprios partidos políticos. Os que se enganaram é porque não entenderam que a nossa proposta se assentava sobre uma base histórica, social, muito legítima. E que o percurso da população negra nesse país, nossa multissecular experiência de expoliação, de discriminação e de exclusão, estava rompendo essas barreiras. Apesar dos recuos que tivemos que fazer para aprovar o Estatuto, surgiu, na realidade, um instrumento jurídico, social e político no nosso país como um relevante documento forte, exatamente por ter suas raízes firmemente cravadas na experiência histórica das mulheres e de homens que não admitem o preconceito. Como é bom poder dizer isso. Agora,
ao avaliarmos os 2 primeiros anos de vigência, não há como deixar de perceber um primeiro e muito importante avanço assegurado pelo Estatuto. Graças ao Estatuto, conseguimos que a situação de desigualdade vivida pela população negra, explicitada e formalmente reconhecida no Brasil, passou a ser um eixo de debate do próprio Estado, do governo da presidenta Dilma, para diminuir as desigualdades. Graças ao Estatuto da Igualdade, vamos conseguindo, ao longo dos últimos 2 anos, que a transversalidade da questão étnico-racial seja considerada no planejamento das mais diversas políticas governamentais, seja na área da educação. Está aí as cotas. Talvez muitos não saibam, mas quando nós aprovamos o Estatuto, nós sabíamos que ali não estava escrito as cotas, mas estavam as ações afirmativas, que diziam que os negros teriam que ter acesso às universidades. E foi baseado no Estatuto que o próprio Supremo reconhece a legitimidade das cotas. Foi baseado no Estatuto que, num segundo momento, o Congresso aprova as cotas e hoje elas são fato, são realidade. Nas mais diversas políticas, eu dizia, seja na área da educação, da saúde, do trabalho, do emprego, da comunicação, da segurança, do acesso à justiça, do esporte, da cultura, do desenvolvimento agrário, no meio ambiente, das políticas para as mulheres e para as juventudes. Podemos, inclusive, afirmar que, com o Estatuto, as ações afirmativas se inscreveram como parte do projeto geral da superação das desigualdades e da pobreza em nosso país. Hoje, é só olharmos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é só olharmos o Plano Plurianual, PPA, veremos que os programas de governos, objetivos e ações estão calcadas em iniciativas constantes lá no Estatuto, porque essas diretrizes de combate à desigualdade de fundo étnico agora têm um instrumento legal que permite aos ministérios apontar caminho de investimento para que todos, negros, brancos e índios, tenham direitos iguais. Isso é novo, isso é efeito do Estatuto. Com o Estatuto, estamos começando a vencer o desafio de incluir perspectiva que não mais permita que nas políticas públicas alguns tenham tudo e outros não tenham nada. Passam a existir orientações orçamentárias, por exemplo, específicas para o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco da Amazônia, para o Banco do Nordeste. Tudo isso é um impacto, está lá no artigo 56 do Estatuto. Gradativamente, documentos importantes do governo vão assinalando com maior profundidade e introduzindo em suas orientações a ideia da promoção definitiva da igualdade racial. Senhor presidente, senador Aníbal, o Plano Plurianual 2002-2015 incorpora 25 programas temáticos, de um total de 65, que contém indicadores, iniciativas e metas que fazem referência à questão étnico-racial, ou seja, ao combate a esse preconceito. Por vezes, são disponíveis especificamente relacionados ao tema racial, outras vezes são dispositivos mais genéricos, que mencionam medidas especiais para contemplar o combate ao preconceito. No conjunto desses programas, 25 temáticos, há 63 objetivos, 96 metas, 51 iniciativas que apontam que a promoção da igualdade racial é fundamental e ali é explícita. A análise do PPA 2012-2015 deixa claro que suas diversas disposições que mencionam a população negra atendem
a preocupação transversal do artigo 4º do Estatuto, do artigo 40 do Estatuto, o qual prevê uma série de mecanismos para promover a participação da população da sociedade brasileira em condições de igualdade de oportunidades. Sendo o PPA 2012-2015 o primeiro formulado sobre a vigência do Estatuto da Igualdade, houve, no momento de sua elaboração, um esforço sistemático e bem-sucedido da CEPIR, Secretaria de Política e Promoção da Igualdade, de auxiliar os órgãos de governo na formulação de proposições que contemplassem as previsões legais do Estatuto em todas as áreas de política pública. Cito aqui 2 exemplos. Dentro do tema juventude, a questão da mortalidade negra, da juventude negra, no programa temático intitulado Autonomia e Emancipação da Juventude, prevendo inclusive a construção de um plano nacional de enfrentamento à mortalidade da juventude negra. E por que isso? De cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. É necessário que o governo tenha políticas para essa área. Por isso, programas temáticos, segurança pública e cidadania, cidadania e justiça e a inclusão da temática racial na formação de agentes de segurança pública e privada, uma reeducação, que me lembro quando era jovem ainda, que li no muro de uma academia, negro parado é suspeito, negro correndo é culpado. Coisas como essa, aqui no Brasil, a gente está superando. A inclusão da temática racial na formação, ou seja, na educação de agentes de segurança pública e privada, e a promoção de programa de combate ao racismo institucional nas corporações de segurança pública. Também na atual Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, a questão racial está explicitada em diversos itens, todos de destacada importância para a melhoria nas condições de vida da nossa população, porque se enganam aqueles que pensam que se você investe na população negra ou na Índia, você está deixando de lado a população branca. Um grande engano de quem não entende as políticas humanitárias. Quando você investe na população, negros, brancos e índios, o conjunto ganha. Se você combate a pobreza, se você investe na educação, se você investe na distribuição de renda, você está diminuindo a violência no nosso país. E qualquer pesquisa realizada mostra que a população brasileira tem 3 grandes preocupações: educação, que é fundamental para negros, brancos e índios; saúde, que é mortal, eu diria, para negros, brancos e índios; e segurança, que é mortal também para todos. Lembro aqui também, no parágrafo 70 desse mesmo artigo, fica estabelecido a elaboração e a execução do orçamento fiscal e da Seguridade Social, lá onde está a saúde, previdência e assistência, deverão obedecer à diretriz de redução das desigualdades regionais, sim, regionais, de gênero, sim, porque é grande o preconceito contra as mulheres, de raça e etnia. No capítulo LDO, referente à política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento, ficou estabelecido como prioridade para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ou seja, o I-Social, que é o BNDES, financiamento de programa de plano plurianual, especialmente as atividades produtivas que propiciem a redução das desigualdades regional, gênero e étnico-racial. Ainda no item LDO, referente ao BNDES, está estabelecido lá como prioridade o financiamento para o apoio e expansão ao desenvolvimento dos empreendimentos afros,
brasileiros, indígenas e as micros e pequenas. O financiamento, a geração de renda e de emprego por microcrédito, com ênfase nos empreendimentos protagonizados pelos pobres, brancos, afro-brasileiros, indígenas, mulheres ou pessoas com deficiência. Como vemos, o Estatuto avançou, e muito, apesar dos pessimistas de sempre. A prioridade de redução das desigualdades sociais, de gênero, étnico-raciais, é também estabelecida na LDO. Para os bancos regionais, vamos lá, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste do Brasil, além do Banco do Brasil, tem que ter política de combate aos preconceitos. Nas ações hoje em curso, nos mais diversos ministérios, observa-se também uma convergência de propósitos com dispositivos que vão na linha do que norteia o Estatuto da Igualdade Racial. No caso do Ministério da Educação, algumas ações que, em função de seu desenho, têm grande incidência sobre esta população discriminada. Menciono aqui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, o Programa de Educação Tutorial PET, Conexão de Saberes, e o Projovem Urbano, que garante espaço para a população negra. Este último, por exemplo, apesar de não possuir especificamente um recorte étnico-racial, trabalha com a meta de que 75% dos atendidos sejam os mais pobres, e entre os mais pobres, vocês vão ver que 75% são negros. Vale destacar, e vou passar em seguida à parte do meu querido amigo senador Tomás Correia. Senador Tomás Correia, vale destacar que o Pronatec, que é inspirado no Fundep, que eu apresentei há mais de 10 anos aqui, que é um fundo de investimento no ensino técnico, e me lembro quando criaram o Pronatec, né, disseram a seguinte: não pode ser Fundep, porque Fundep é o projeto do país, senão fica o mesmo nome. Mas a intenção que importa é a mesma. Pronatec e o Projovem Urbano são programas com grande escala, voltados a atender dezenas de milhares de pessoas por ano em alto nível de prioridade dentro do governo já em curso. Ministério da Saúde, cito aqui duas grandes linhas que, entre as outras, beneficiam os mais pobres, a população negra. A primeira delas é a efetivação de política nacional de saúde integral da população negra nas esferas estadual e municipal. Segundo, é o acordo de cooperação celebrado pelo Ministério da Saúde e a CEPIR, visando a implementação de ações conjuntas que assegurem a efetivação da política nacional de saúde integral da população negra por meio da adesão desse ministério à campanha da CEPIR intitulada Igualdade é para valer. Senador Tomás Correia. Senador Paulo Paim, na verdade, nós temos no Brasil a igualdade formal, que está no capítulo da nossa Carta Constitucional, notadamente no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais. Ali está dizendo que todos são iguais perante a lei, e isso já veio da Constituição anterior, que vinha da anterior e da anterior. Praticamente todas as constituições do Brasil vinham trazendo um capítulo sobre a igualdade entre todos os brasileiros. Mas a igualdade real é muito diferente. Veja, Vossa Excelência, nós somos, a maioria dos brasileiros somos negros. Quantos negros tem no Parlamento? Aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado tem só Vossa Excelência, que, aliás, o Rio Grande do Sul está de parabéns nesse aspecto. Não só ter conduzido para cá um excelente senador representando a raça negra, mas lá também eu conheço outras figuras também negras, como é o caso do Carlos Santos, que foi deputado federal, meu amigo aqui, que eu conheci. Alceu Colares foi governador também do estado de Rondônia, negro. Então, um excelente exemplo de participação de negros no Rio Grande do Sul. Mas veja, Vossa Excelência, na Câmara dos Deputados, tem quantos deputados negros? No Supremo Tribunal Federal tem quantos ministros negros? Um só. Por sinal, vem demonstrando um trabalho extraordinário e mostrando que não é a cor, não é a raça, não é, isso não diferencia ninguém. As qualidades não estão na cor de ninguém, nem na raça, tá? Na garra e na inteligência, na questão ética. Tem também
Aí veja Vossa Excelência, nas assembleias, no judiciário, você não vê quase que nenhum desembargador negro, você não vê quase que nenhuma... parece ter um caso que é até tido com uma certa admiração, porque realmente é extraordinário. Temos uma desembargadora negra, acho que na Bahia, que ontem até eu vi... Amiga pessoal do senador Suplicy, que eu tive a alegria, por intermédio do Suplicy, conhecê-la. Exatamente. Eu conheci pela televisão uma pessoa extraordinária que tem demonstrado a sua importância no contexto. Então, eu quero dizer que o Brasil deve muito ainda a essa questão. Um Brasil que teve escravidão e que não faz muito tempo, historicamente, nós ainda hoje estamos lidando com essa chaga, tentando tirar isso de uma vez por todas, mas nós não conseguimos ainda, senador Paulo Paim, nos libertar do preconceito. Nós somos um país ainda, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso porque é verdade, um país preconceituoso. Então, nós precisamos dar espaço mais, ter política efetiva, e eu quero convidar Vossa Excelência pela lei das cotas, que lamentavelmente tem que ter uma lei de cotas. Lamentavelmente, pelo Estatuto da Igualdade, que lamentavelmente tem que ter. Tem que ter. Não precisava ter, bastava que nós tivéssemos o entendimento que todos somos iguais, bastaria isto. Mas, lamentavelmente, tem que ter, mas tem, e é importante que tenha, para a gente criar essa cultura, remodelar essa cultura e trazer um conceito realmente adequado para que nos coloquemos todos, efetivamente, e do ponto de vista material, do ponto de vista real, como pessoas iguais, como cidadãos iguais. Muito obrigado a Vossa Excelência pelo discurso que faz. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Tomás Correia. Vossa Excelência foi feliz no conjunto do aparte, mas esse das próprias leis. Nós temos no Brasil hoje em torno de umas 50 leis para combater o preconceito. Precisaria tanta lei se não houvesse um preconceito. É lei de júri, lei das cotas, lei do estatuto, é lei do percentual, é lei que penaliza aquele que comete a lei CAO, por exemplo, estou lembrando aqui, está lá na Constituição que o crime de racismo não prescreve, e o camarada vai para a prisão quando cometer mesmo, enfim, são em torno de 50 leis para combater o preconceito. Então, não tem como alguém me dizer para mim ou para nós que o preconceito não existe. Senão o Congresso não teria construído tantas leis com o único objetivo de combater o preconceito contra, principalmente, negros e índios. Senador Suplicy, parabéns a Vossa Excelência, senador Tomás Correia. Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo por sua batalha para que possa efetivamente a igualdade racial se tornar algo real em nosso Brasil, e Vossa Excelência hoje faz um diagnóstico dos avanços, as diversas iniciativas que têm promovido a igualdade racial, que têm tido resultados positivos. Mas eu gostaria, aqui, na conclusão de seu pronunciamento hoje, não poderia deixar de ressaltar Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje, mais uma vez, lavrou um tento notável ao convocar a audiência para debater a questão dos caiovás guaranis, povos indígenas, ali do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E, inclusive, com a presença de representantes do CIMI, da presidenta, a senhora Marta, da FUNAI, e com os representantes, alguns dos principais líderes dos caiovás guaranis, e a presença de inúmeras pessoas daquela comunidade, a presença de inúmeros senadores, inclusive o senador Delcídio Amaral, que é do Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência... Tomás Correia, deputada Janete Capiberibe, também. E deputada Janete Capiberibe, e Rodrigo Rollenberg e outros que estivemos lá. Delcídio Amaral, que presidiu uma parte, porque Vossa Excelência, o senador do Mato Grosso. Que tem feito audiências tão significativas ainda na terça-feira sobre as questões relativas à igualdade racial, que foi excelente, com representantes da Bahia, o secretário de Segurança da Bahia e tudo, mas hoje foi um dia muito especial porque
Os índios caiovás guaranis estavam já muito querendo a oportunidade de trazer a sua problemática para um fórum onde, de fato, eles pudessem ter a oportunidade de serem ouvidos e, inclusive, por pessoas como nós, membros do Congresso Nacional, que poderemos agora, diante das sugestões, realizar ali uma visita bem organizada e, se possível, até ter a cooperação do governador André Putinelli, mas a própria senhora Marta, presidenta da FUNAI, nos garantiu que estará junto numa possível visita ali para verificar como avançar na direção de resolução mais rápida daquela problemática de um povo que, segundo o depoimento de seus líderes, às vezes se vê em estados quase à morte para que os seus sucessores possam continuar aquela batalha pelo direito à vida com dignidade. Meus parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador. Me lembro do senador Rodolfo Rodrigues também, que apresentou uma proposta da comissão, que foi fundida com outras, e nós transformávamos numa comissão mista, por iniciativa também da deputada Janete Capiberibe, de Câmara e Senado, para visitarmos o Mato Grosso do Sul. Senador Capiberibe, à parte. Senador Paulo Paim, nós acompanhamos, junto com o senador Suplicy e com o senador Correia, o senador Randolfo, a deputada Janete, acompanhamos um depoimento comovente e preocupante. O senador Cristóvão, estou lembrando aqui, também estava lá. O líder dos caiovás, que participou da audiência pública. Mas o que me deixou extremamente preocupado é com a judicialização dos processos demarcatório e de homologação das terras indígenas. Quando nos foi informado que algumas dessas terras indígenas estão homologadas há muitos anos e estão pendentes de decisão judicial. Essa foi... pelo Judiciário brasileiro. A Constituição é clara, os povos indígenas têm direito às suas terras, onde eles habitavam, e nós tivemos a oportunidade de ouvir um ofício encaminhado no dia 12 de outubro de 1941 pelo chefe de posto do antigo Serviço de Proteção ao Índio, comunicando um superior hierárquico de que na margem do rio Naviraí, creio, na região do sul do Mato Grosso do Sul, um grupo de civilizados, ele usa o termo civilizado. Exatamente, me lembro. Teria armados de armas longas, fuzis e mosquetões, teriam expulsado 80 almas, ou seja, algumas famílias indígenas que habitavam há muitos anos naquela região e que ele pedia providência. Então, fica muito claro que as terras hoje, requeridas pelos índios, é um direito legítimo que lhes cabe. Portanto, o Estado brasileiro precisa fazer respeitar a Constituição e a lei. Essa é a minha preocupação. Eu conheço essa situação, eu acompanho isso. Eu observo que há um setor dessa sociedade que insiste em descumprir as determinações legais. É como se as leis no país valessem para uns e não valessem para outros. Portanto, isso me parece que é um desrespeito, na medida em que a justiça demora a decidir, e dizem que a justiça quitada não é justiça, é injustiça, e a gente pode testemunhar isso, de que há uma situação de injustiça pela delonga, pela demora nas decisões judiciais, e a gente precisa levantar essas informações de cada processo
envolvendo esses processos de demarcação, homologação de terras indígenas, para que a gente, então, tome providência no sentido de fazer respeitar a Constituição e a lei. Muito obrigado. Tudo bem, senador Capiberibe, eu faço questão, na mesma linha do que os senhores falaram, aquela frase do líder indígena que diz que lá naquela região, até pouco tempo, índio não era considerado humano. Não era considerado um ser humano. E está documentado lá. E nós ouvimos hoje, até pouco tempo. Não, mas aqueles são índios. E os humanos é que estão trabalhando para que eles saiam de lá. Quer dizer, você não considerar um ser humano como humano, a que ponto nós chegamos? E por isso a comissão cumpriu o seu papel, e essa comissão há de cumprir muito mais ainda, na linha de garantir a titularidade definitiva da terra, que de direito é dos povos indígenas. É bom porque a comissão caminhou na linha, e o Ministério Público e o promotor que estava lá também, na linha de que ninguém está desconhecendo aqueles que, na época de Getúlio Vargas, ganharam o título da terra e foram para lá plantar, que sejam indenizados. E aí a União tem que entrar. E nós trabalhamos com a ideia, inclusive, de colocar verba no orçamento para indenizar aqueles que possuem o título, mas que a terra fica, então, com aqueles de direito. Mas, senhor presidente, eu quero só, por uma questão de justiça, e eu vou terminar, e não vou ler, naturalmente, tudo que nós pesquisamos, e dizer que o Ministério do Trabalho também tem já, baseado no Estatuto, política de combate à desigualdade racial. O Ministério das Comunicações, também baseado no Estatuto, já aplica políticas de igualdade racial. Eu diria que o Ministério da Justiça também, e estou aqui detalhadamente, possui políticas de combate à desigualdade racial. Eu diria que praticamente todos os ministérios passaram a trabalhar nessa linha de combater os preconceitos. Me lembro aqui que o repasse financeiro, inclusive, para as entidades e para os setores que lutam na linha de combate aos preconceitos, vão beneficiar de imediato, porque é grande o número de jovens que são assassinados, 4.200 jovens. E claro que aqui eu destaco também o trabalho da CEPIR, quero destacar também o trabalho da Justiça, que os diversos órgãos da Justiça, baseado no próprio Estatuto, já começaram a tomar medidas na linha de combater os preconceitos. Por fim, senhor presidente, eu quero apenas dizer que, conforme o estudo feito pela CEPIR, somente 20% de tudo que está no Estatuto, que depende de regulamentação, todos os outros artigos, ou seja, 80%, são dispositivos autoaplicáveis. Meus cumprimentos ao governo por essas iniciativas que vieram na linha de dizer o Estatuto é para valer e ele está sendo aplicado no dia a dia. Quero ainda destacar que para nós é muito importante dizer que eu sou relator na Comissão de Assuntos Sociais do Estatuto da Juventude, que também trabalha na linha de combater todos os preconceitos. O senador Rodolfo Rodrigues é relator por indicação minha na Comissão de Direitos Humanos. Os argumentos que outros setores usam, senhor presidente, eu não vou aqui destacar. Eu vou destacar os argumentos propositivos, afirmativos, e temos vendo agora que, mais do que nunca, nós caminhamos para ser um povo efetivamente de igualdade de oportunidades para todos. Claro que não chegamos lá, mas a partir do Estatuto e pela vontade que percebo do governo, é possível que a gente possa um dia dizer não há mais necessidade de nenhuma política, de nenhuma lei que vá na linha de combater os preconceitos, porque os preconceitos não existem mais. Claro que é sonho, mas eu sou daqueles que sempre pensa e sonha que um dia isso pode ser uma realidade.
E para ser fiel do que eu falei ontem, senhor presidente, eu acho que há um preconceito muito grande no nosso país ainda em relação aos idosos. Porque até hoje nós não conseguimos ainda derrubar o fator previdenciário e não temos uma política permanente de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado e peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento.